Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela presença, de nos prestigiar aí. Imagina, é um prazer. Valeu mesmo. Senta aí, vamos falar aí de coisa boa, falar de São João, de trabalho, dessa cidade nossa aí que está arrebentando, né? Graças a Deus. Cidade maravilhosa, graças a Deus. Você está aqui há quanto tempo, Thiago? De onde você vem? Conta pra gente aí. É a primeira pergunta que eu faço para todo mundo aí. Eu tô aqui, né, porque eu casei com a Raquel, que é de São João, né? E a gente se conheceu na faculdade, especificamente foi fazendo estágio, né? A gente até não tinha se conhecido ainda na faculdade, mas fazendo estágio nós nos conhecemos, e aí passamos a ter aquele convívio ali na faculdade também, né? E aí, depois de um tempo ali de relacionamento, eu vim conhecer São João. E sempre que tinha oportunidade, feriado, férias, né? A gente vinha. Legal. Agora, de mudança mesmo, foi em 2012. Em 2012, já na parte final de 2012, eu comecei a trazer a mudança, né? Cheguei, aluguei uma casa. Aí já estava casado, não? Não. Mas já estava... Então a Raquel já te trouxe antes de casar? Trouxe, mas tudo programado, né? Tudo já ajustado. Então eu aluguei uma casa, né? E aí nós fomos amadurecendo. Aí você já era advogado, você já começou sua vida de trabalho ali em 2012 aqui? Sim, em 2012 eu já, bem no final de 2012, aí eu já comecei a pegar alguns processos. Obrigado. Né? Entrei com algumas ações. E em 2013 eu já iniciei aqui. Em 2013 eu já estava, a base já estava aqui, né? Tinha alguns processos em Belo Horizonte ainda. Foi um período complicado, eu tinha que ir a Belo Horizonte algumas vezes. Não era igual hoje que tem o processo eletrônico, né? Hoje a gente tem essa facilidade, mas na época o processo era no papel, a audiência era presencial. Então tudo que precisava eu tinha que ir a Belo Horizonte, a audiência eu tinha que ir a Belo Horizonte. Então, nesses primeiros anos, eu tive que ir muitas vezes. Entendi. Mas eu já vim decidido a não mais pegar processo lá nessas circunstâncias, né? A menos que fossem algumas questões mais relevantes, mais especiais. E fui diminuindo o número de processos lá aos poucos e aumentando aqui. E aqui a gente foi deslanchando. Foi crescendo. Que bacana. E quando você veio, Thiago, para cá, 2012, 2013, você começou sua carreira. Aí você tocou no assunto aí agora, vamos explorar aqui um pouquinho, a questão do eletrônico, né? Você tinha que ir fazer. Isso na justiça melhorou muito em relação a 2013, vamos falar aí que é quando você começou, para hoje, 2026. A mudança é muito grande dentro da sua profissão aí? É uma outra realidade. Né? Hoje a gente tem processo assim, desde São Paulo até Roraima. Né, até no sul eu não estou me recordando, acho que não, mas tem processo em vários estados, né? E a gente tem facilidade. Então você consegue tocar daqui? Da frente do computador. Né? Na frente do computador, você faz audiência, faz as petições ali, já envia as petições de uma forma muito, muito prática, como se estivesse mandando aqui para São João mesmo. É a mesma plataforma, é muito simples. Né? Então, assim, eu até voltei a pegar processos em Belo Horizonte, em outros lugares de Minas Gerais também. Pela facilidade que foi se criando. Pela facilidade. Então, nós temos uma outra realidade hoje. Aquilo que era muito mais difícil dentro desse período aí, melhorou muito na parte sua. Vem melhorando bastante. Bacana. A Raquel, esposa do Thiago, eu sei, mas ninguém às vezes sabe. É filha de quem? De qual família que o Thiago entrou aqui em São João? Quantos filhos o Thiago tem hoje? A Raquel é filha do Lucinho, né? Doutor Lucinho. Doutor Lucinho. Isso, e da doutora Vânia. Né? A doutora Vânia, eu não tive a oportunidade de conhecer. Né? Mas assim, a referência dela, que as pessoas me falam até hoje aí, que foi uma pessoa maravilhosa. Legal. Né? E o Lucinho foi quem me acolheu aqui também profissionalmente. O doutor Lúcio está aí até hoje. Aí, né? O Lucinho me acolheu profissionalmente, me deu oportunidade lá no escritório e aí agora eu tenho essa responsabilidade de honrar isso aí. Tá tocando o legado aí? É isso. Que legal, bom demais. E a Raquel hoje ela faz o quê? Então, naquele momento a Raquel é advogada também? Não. Naquele momento em que a gente estava já planejando essa minha mudança para cá, a Raquel ela já tinha passado num concurso. E ela trabalhou durante um período lá no escritório, mas ela não tinha a intenção de advogar. Né? Então, a gente conversava sobre isso, ela já tinha passado num concurso, eu vim
ela continuou estudando, apesar de já estar aprovada, né? Ainda tem aquela espera ali, demora um pouquinho até ser nomeado e tal. Então, logo depois que a gente casou, a gente, né, recebeu essa notícia da nomeação dela e aí nós fomos lá a Belo Horizonte. A Raquel é analista do Ministério Público, né, trabalha no Ministério Público. E aí, assim, a gente organizou a coisa dessa forma, né? Eu entro no escritório e ela já entrou ali na promotoria. Legal, que bom. E tá até hoje. Tá os dois ali no segmento aí da justiça. Isso. Bacana, bacana. Você tem, acho que 2 filhos, né? Temos 2 filhos, temos a Giovana, de 9 anos. Legal. Tem o Lucas agora, né? Que é o bebê, eu vejo às vezes aí você com ele no colo aí. Tô sempre na padaria. Muito bom, Lucas, muito bom. 1 ano e 2 meses. Ô, Thiago, me conta aqui de 2013, vou pular 12, para 2026, né? Que você está aqui atuando e tudo. O que você viu aí de mudança dentro da nossa cidade, da nossa querida São João, que te acolheu também, assim como me acolheu depois que eu voltei? Eu estou indo para 12 anos aqui de volta. Me conta aí o que você vê de diferença em termos de comércio, em termos do seu escritório mesmo. Cresceu muito, não cresceu? Estou vendo que o Thiago está fazendo ali um prédio ali para poder, com certeza, melhor receber os clientes aí. Eu fico, aí, qual que é essa mudança que você vê assim? Eu fico até muito feliz porque assim, foi uma escolha muito válida, né, que eu fiz de me mudar para São João. Eu fui muito bem acolhido aqui, né, assim, São João, no momento que eu conheci São João, eu vi em São João um ambiente muito propício para o desenvolvimento, né? E assim, aí você me pergunta, mas na sua área, o que você enxergou? Assim, a gente vem, começa a trabalhar com os processos. E aí, Fábio, eu costumo falar isso, até em júri, sabe? Tá. Eu comento com o pessoal. São João tem um fórum que funciona, sabe? Assim, de maneira geral, a gente vê a justiça muito morosa, né? Tá. Uma dificuldade muito grande, às vezes, em algumas comarcas, em alguns tribunais, mas em São João a justiça, o fórum funciona bem, tá. Né? Os processos eles se desenvolvem num tempo muito razoável, né? Claro. Tem processos mais complexos, tem processos mais simples, às vezes, com certeza, todo mundo já presenciou aí um período sem juiz, às vezes fica sem promotor, isso às vezes é um entrave. É uma troca muito grande, não sei se hoje ainda é assim. Acaba gerando um entrave para um desenvolvimento de processo de uma forma mais rápida, mas de maneira geral, os processos eles tramitam de uma forma rápida, né? E eu enxerguei isso na época, eu falei, opa, isso aqui é diferente. O fórum funciona, a gente entra com o processo, daí a pouco já está marcando a audiência, né? Se fez acordo, maravilha, está pacificado ali aquele caso. Se não, o processo desenvolve até chegar numa decisão final, assim, não demora tanto quanto a gente vê em outros locais. Em algumas outras comarcas. E isso não mudou, sabe? Isso, pelo contrário, isso melhorou desse tempo que eu estou aqui, né, de 2013 para cá. Isso vem melhorando, mas agora nós temos também um município a mais aqui na nossa comarca, que é Paulistas, né? E veio um acervo também, é natural, que, né, aumentou o volume de processo, mas isso para a gente também, para o nosso comércio, isso é muito relevante. Agora, de maneira geral, a cidade também é outra, né? A gente vê ótimas administrações aí, nesse período que eu estou aqui, a gente vê um crescimento do comércio, a gente vê o dinheiro girar realmente, né? Apesar de que, né, a gente sabe que todos os locais ainda há muita coisa a se resolver. A gente se deve, como diz o outro, sempre a gente vai estar devendo muito, né? Vamos falar assim para a sociedade. Mas eu falo, a cidade vem mudando muito, né? E aí a gente tem a oportunidade de investir também. Verdade. Quando a gente percebe, fala assim, tem opção, né? Vem cá, essa cidade está crescendo, né? É uma cidade que a gente quer morar para o resto da vida. Eu não quero sair daqui, né? Que bom. Então, vamos lá, vamos plantar, junto, né? vamos desenvolver, assim como a Taquaral, né? Vem fazendo os empreendimentos. Eu tenho minha casa aqui, eu né, tô já finalizando a construção lá. Aquilo é um sonho, né? Que é ter um escritório próprio. A gente está ali, eu já cheguei, o Lucinho já estava há muitos anos, mas é um imóvel alugado, né? E quando os proprietários à época resolveram vender, eu até tentei negociar lá, mas era muito para mim, não dava. Não né? era o momento ainda. Então eu vi uma oportunidade ali era onde era o nosso amigo Douglas despachante, né? Eu vi uma oportunidade lá, era uma área muito pequena.
Então a gente precisava de um projeto... Desenvolver bem ali. Precisava de um projeto muito certinho ali para a gente poder aproveitar espaço, né? E graças a Deus é a realização de um sonho. Maravilha. Né? Se Deus quiser, no mês que vem, a gente vai mudar para lá já. Isso, a parte do escritório. A parte do escritório. O restante a gente vai com mais calma. Não, tranquilo, mas já vai cair para dentro. Isso. Legal, bom demais, Thiago. Ou seja... do tempo que você está aqui, a prosperidade foi evidente. Você acabou de falar, comprei a casa, estou fazendo prédio, penso em criar minha família aqui. Tem onde investir, né? Isso. Porque eu falo que muitas vezes tem muita cidade que não dá opção para a gente. Você fica com receio também, às vezes é falta de opção e às vezes receio. Né? Porque isso é muito importante também. Verdade. Você tem que estar seguro para investir na cidade. Né? Tem lugar que você vê e fala assim, mas peraí, mas tá uma confusão essa cidade. Né? Eu vou entrar nisso aqui, né? Fica com o pé atrás. São João te dá tranquilidade de investir, de desenvolver alguma coisa. Eu acho que quem... Você falou aí do fórum, questão de processo, esse negócio de andar. De verdade eu não tenho esse conhecimento, foi bom você ter trago essa explicação para a gente. Mas eu vejo assim, estava até conversando com a menina do cartório, do registro. Ana Paula. E aí a gente estava até conversando sobre isso. Porque assim, o cartório de registro anda. Aqui é um cartório que se você não conseguir resolver com os meninos lá, que são assim... extremamente bons para atender a gente, você liga para ela ajuda a resolver e tem uma dinâmica, porque quando o registro não anda, trava. É igual eu falo da prefeitura, você precisa de um alvará, você precisa de uma situação ali, você vê que anda, você consegue ir ali resolver. Exatamente. Isso ajuda demais a coisa acontecer, porque tudo, eu falo que tem muita gente que fala que não gosta de política, eu particularmente sou suspeito que eu gosto. Eu só não participo porque eu não posso, porque minha mulher não aceita. Mas eu gosto de política. E por que eu falo que eu gosto de política? Porque a gente necessita dela para tudo. Então eu falo que se a gente cair na mão aí de um prefeito que não esteja de acordo com o que a cidade está buscando, com o que a cidade está produzindo, a gente fica para trás. É um atraso de vida. Isso eu não estou falando porque está o Ecos, ou pode entrar amanhã o Alex, ou pode ser o senhor, ou pode ser eu, ou pode ser o outro. Não, não é isso. Eu falo questão da pessoa ter a cabeça do que está acontecendo na cidade. Sim. Porque muitas vezes a pessoa senta naquela cadeira e não tem essa cabeça. E a cidade, se a prefeitura não acompanhar, eu falo que tudo a gente depende da cidade. Eu preciso fazer uma escritura do imóvel, eu dependo lá de um documento da prefeitura. Eu preciso de uma avaliação, eu preciso de um documento da prefeitura. Eu dependo de uma matrícula atualizada, eu preciso de um documento do cartório. Então tem cartório, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, não vou falar o nome, mas tem cartório que demora 15 dias para te dar uma matrícula. Sim. Demora 5 minutos para ela imprimir. Eu imagino. Demora 5 minutos. Imagino, eu sei, a gente né, trabalha na região então, aí também. Então isso trava muito a cidade. A gente trabalha na região, tem cartório que realmente até desanima, né? Às vezes até na atuação profissional ali, um cliente nos pede, eu às vezes eu até evito, para te falar a verdade. Você não consegue fazer nada? Não vou entrar nesse trabalho aqui, nesse projeto, porque a coisa não vai desenvolver, o cliente vai ficar insatisfeito, né? Aqui em São João é bom, as coisas, as coisas funcionam também no cartório. Os outros cartórios também, da mesma forma, eles funcionam muito bem, né? E a gente tem tranquilidade pela qualidade também. Né? A qualidade do serviço desenvolvido em cartório aqui é uma qualidade que te deixa... Eu sou suspeito, igual eu falei, do registro, porque o registro morre tudo nele, né? Ou seja, tem a Terezinha, tem esqueci o Léo agora. Leonardo, isso. Então, assim, saiu dali, se chegar lá alguma coisa, trava. E não trava, você consegue fazer com que isso flua. Eu estava falando aqui hoje, para os laboratórios que a gente está tendo aqui em São João hoje, eu falo depois do tempo que eu estou aqui. Porque, na verdade, eu estou indo para 13 anos, mas em 10 anos eu vi São João virar outra cidade. Sim. Eu, né? Não sei se todo mundo tem essa percepção. Igual a gente está vendo aí o mercado chegando agora, o que ele faz? Faz com que os outros reformem, faz com que os outros trabalhem melhor. Então eu falo que isso vai quebrar, eu falo, não existe isso. Não. Faz a gente melhorar. Aprimorar. Aprimorar. É igual hoje, Taquaral tá aí, mas amanhã vai ter outro aí que vai chegar maior, Sim. vai fazer um prédio de 15, de 20. E se vier assim, maior, vai te forçar assim, a melhorar ainda mais. É isso mesmo. Faz um outro loteamento melhor e faz com que a gente trabalhe melhor. A ideia é essa. O que eu falo é o seguinte, que eu tento sempre marcar meu território. Se eu puder ter o concorrente lá, eu prefiro, não tem problema não. Não precisa dele vir não, mas quando ele vier ele tem que saber que ele vai enfrentar também, Sim. não vai ser fácil não, né? Porque eu falo assim, que quando a gente dá mole para o concorrente, vou dar um exemplo, você tem seu escritório ali hoje, se você der mole, você vai deixar com que alguém se destaque, se você não der, vai destacar, mas ele sabe que ele vai enfrentar ali uma briga, no bom sentido, boa. Não, o Thiago está estudando, está fazendo curso, é competente,
quer dizer, eu vou, mas eu estou sabendo o que eu vou passar ali. Então eu falo que todo mundo no seu ramo, eu falo que a gente tem que sempre estar melhorando. Quando a gente foi fazer o escritório aqui, falando de mim agora um pouquinho, que a ideia aqui não é falar de mim, é falar de você, mas eu falo que quando a gente foi fazer, a gente começou um projeto, depois nós mudamos, para chegar nesse aqui hoje, o Douglas e a Tânia quase brigam comigo, porque eu fui aumentando, então assim, era para ser uma coisinha, gente, já estamos fazendo, vamos fazer mais aquilo. A obra é assim, você sabe, né? Isso. Você está fazendo, já que vamos fazer o copo, vamos fazer 2 copos. E aí é onde que a gente erra a mão às vezes, né, já? Isso é assim comigo, mas no caso, quem quer fazer um pouco a mais, às vezes, ali é a minha esposa, né? Eu sou mais de segurar Você tenta um se pouquinho. Conter ali? Mas e assim, ela vai ajudando. Mas ela sempre tem razão. Isso aí eu percebo que no final das contas ela sempre tem razão. Eu acho que só muda de casa. Na verdade, todas elas têm razão o tempo inteiro. É isso mesmo. Você tá doido? A gente é doido de falar que não tem? Agora na advocacia aqui, né, pegando esse gancho, a gente tem um ambiente também muito saudável de trabalho, bacana. sabe? É claro, existem ali os embates processuais, mas a coisa flui aqui com muita tranquilidade, né, com muito respeito, acima de tudo. Que bom. Né, e um excelente convívio entre os colegas. Sabe? Eu cheguei aqui num momento em que advogados eram o doutor Lucinho, o doutor Caberto, o doutor Alisson, a doutora Nair. Eu lembro que era mais ou menos contemporâneo a mim ali, o doutor Geraldo do IBGE também, né? A doutora Lena. Então, assim, existiam poucos advogados. Hoje a gente até tem um grupo e são vários advogados. Bastante. E a convivência continua muito boa, né? E isso é importante, até para ajudar na lida ali dos processos. Você às vezes ter uma boa convivência ali, você vai ter às vezes mais facilidade de resolver uma questão às vezes mais delicada, né? Então isso aí também é um facilitador que a gente tem. Ter o acesso, né? Vamos falar assim. Isso é muito bom aqui para a nossa sociedade. E existe um respeito, eu falo com respeito em qualquer área, ajuda demais, né, doutor? Porque eu falo que acabou o respeito, acabou tudo. Então... E às vezes as pessoas têm essa impressão de que fórum é ambiente, de que tem briga, que vai para cima do outro. Não é por aí, né? Não é por aí. As coisas fluem com muito respeito. Bacana. Ali é lugar de se resolver problema, não é de criar mais problema, né? Muito embora às vezes... para solucionar. Muito embora às vezes tenha alguma questão ou outra ali, mas é exceção, é exceção. Verdade. Entendi. Doutor Tiago, vamos lá. Mais uma pergunta aqui, que eu acho que vai ser boa. O que você enxerga para São João aí nos próximos 5, 10 anos? Eu estou fazendo essa pergunta e eu até imagino que deve ser só coisa boa, né? Porque você acabou de falar, estou investindo em São João, pretendo morar em São João, criar minha família em São João. Então, assim, o que você vê nesse crescimento que a gente está falando aí ao longo desses 10 anos, sem esquecer das pessoas lá de trás, que eu cito sempre, né? Porque teve lá atrás, igual você falou aí mesmo, doutor Lucinho, na sua área, mas nós temos muitas pessoas aí na área da saúde, na área que foi plantando para a gente, né? Sim. E agora eu falo que hoje nós temos muito empreendedor. Quando eu falo novo, às vezes a pessoa pode interpretar errado, novo de idade, não. Eu falo novo de ter chego mesmo agora, né? Posso considerar que você é um cara novo, eu sou novo, né? São pessoas que chegou há pouco tempo, sei lá, 10 anos, 12 anos, que a gente está aqui. E a gente está acreditando na cidade. Quando eu falo a gente, eu me incluo nisso, né? A gente faz alguns produtos e você vê que tem o consumo daqueles produtos. Porque se a gente fizesse e não tivesse o consumo, não existiria Taquaral, não existiria o escritório do Dr. Tiago, ele não estaria fazendo ali uma sede própria hoje, né? Então existe essa demanda. E em cima dessa demanda que a gente tem hoje, você acha que nós temos aí muito espaço ainda para crescimento dentro de São João? São João é um lugar muito bem localizado, né? A gente tem várias cidades ao redor, cidades muito próximas nos arredores aqui. E a gente vê isso com os novos empreendimentos, a gente vê o sucesso. Eu vejo hoje que assim, tudo que está abrindo em São João está dando certo. Se, né, a pessoa que está à frente do empreendimento está com vontade, tem persistência, né, as coisas estão dando certo, elas estão evoluindo. Então, eu realmente tenho essa ideia de que assim, o que se pretender abrir aqui em São João, se souber fazer certinho, a coisa vai para frente. Nós temos um ambiente muito bom para isso. Favorável. O que eu imagino aí para os próximos anos, realmente... Chute, né? A gente tem bola de... a gente continuar prosperando, porque é assim que se vem, né? A gente tem visto a São João aí na história. São João é uma cidade que vem prosperando ao longo do tempo, né? Eu só tenho uma preocupação que eu acho que é importante a gente refletir sobre ela. Claro. Eu vejo muita gente indo embora.
Né? E é claro, está indo embora porque lá fora, às vezes, está encontrando oportunidades melhores. Mas a minha preocupação é a seguinte, será que a gente não conseguiria oferecer pelo menos um mínimo para essas pessoas ficarem aqui, se não para, de repente, ter uma remuneração melhor, tanto quanto tem lá fora, mas pelo menos, eu tenho uma remuneração aqui que, somado ao fato de ficar na minha terra, ficar próximo à minha família, vai me fazer ficar aqui. Né? Então eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Eu tenho visto aí uma dificuldade de mão de obra, né? Muita gente boa indo embora. Muita gente boa indo embora e dando certo lá fora. Isso traz um reflexo positivo também, porque esse capital entra aqui em São João e a gente está vendo muito empreendimento aí também que é baseado nesse recurso que vem de fora, né? Isso é importante, né? Mas a gente tem que ter esse olhar para esse desenvolvimento aqui, sempre sustentável, né? No sentido de manter uma cidade organizada também, porque essa questão do desenvolvimento é outra coisa que me preocupa também. Eu não quero para a minha cidade, né, para a cidade que eu pretendo viver a minha vida, eu não quero um desenvolvimento desordenado. Né? Então, às vezes a gente ouve falar no empreendimento ou outro que às vezes traz uma preocupação, né? É coisa muito boa, é coisa muito séria. Vou te dar o exemplo de mineração, às vezes a gente escuta isso. Né? Ao mesmo tempo que tem um positivo muito grande, gera emprego, renda, imposto para o município, que vai fazer o município prosperar, a gente sabe que a história também mostra que nos municípios que tiveram esse desenvolvimento, a gente teve problema social também. Muito. Então a gente tem que ter esse olhar, né? de um crescimento sustentável, né, para a gente manter essa organização. Eu até assisti o Luizinho aqui também, eu te falei, eu sou espectador aqui do seu programa aqui da Taquaral. Eu ia até citar, na hora que você falou de organização da cidade, eu ia citar, mas completa. Então, eu assisti e eu acho assim, essa questão dessa proposta que ele tem aí, de uma legislação que vá organizar realmente o município, eu acho que isso é muito relevante, isso vai ter um momento que isso vai acontecer, né? Isso não é do dia para a noite. Não. Realmente, assim, quando você der o primeiro passo, ali, às vezes até já foi dado o primeiro passo, eu não sei, mas isso é um projeto que demanda anos, né? Entendi. E isso é uma coisa que eu acho que tem que acontecer, né? E a gente tem que ter, voltando, né? Às vezes até sendo repetitivo, mas a gente tem que ter esse olhar. A gente tem que ter esse olhar para buscar um ambiente que evite que as ótimas pessoas daqui saiam assim, embora, dessa forma. Eu acho assim, ainda pegando seu gancho, eu acho que tudo que evolui tem as consequências, né? Eu acho que a cidade está recebendo essa consequência. A gente tem rua aí que é difícil da gente passar, a gente já está tendo esse problema hoje, né? Então, assim, assim, raramente você passa em algum lugar que não tem uma obra, né? E se tem uma obra, tem gente, tem carro, né? Então vai por aí. Então, assim, eu não sei quantos carros hoje são emplacados aqui na região, na cidade, não tem esse dado. Mas eu falo para você o seguinte, ali perto do seu escritório, ali mesmo, tudo, você vê que tem hora que você tem dificuldade de parar o carro. Sim. Né? Às vezes eu vou ali no Ilha, ia no banco ali, então você já tem essa dificuldade hoje. Então eu imagino que a tendência dela é só piorar nesse sentido. Então, assim, eu acho que tem algumas medidas que eu acho que elas são impopulares, tá? Perante aí a administração pública, a Câmara de Vereadores, não sei quem que é de direito disso, mas depende deles, é a competência deles isso. E infelizmente não tem jeito de você tomar decisão só popular. Sim. Tem hora que dói, tem hora que você vai ser criticado, tem hora que você vai... eu falo que eu sou de verdade hoje, eu sou fã do Hector, eu acho que ele vem fazendo um trabalho muito bom. Se fosse mal também acho que eu falaria aqui, porque eu falo que se tem um negócio que eu falo, eu tenho a política e escolho um lado. Eu não tenho esse negócio do muro. Por quê? Eu acho que é importante para a cidade a política. Se a gente fala, eu não gosto de política, tudo bem, mas você depende dela. Para você ter uma rua boa, você depende dela. Para ela estar lavada, você depende da política. Então como é que você cobra se você não quer saber de conversa de política? Então eu acho que tudo que a gente vai fazer, principalmente na cidade pequena, você depende do poder público. Né? Acho que tudo que a gente falou aqui até agora, nós estamos falando de poder público. Né? Então a gente depende dele para tudo. Então assim, por que eu falei do Ex? Eu acho que ele fez 4 mandatos, está indo para 4. Eu não vejo agora, de verdade, hoje, você fala assim, Fábio, qual candidato que você vê? Puxando aqui para a política, mas nós não vamos falar aqui para ofender ninguém, nem citar nome, não é essa a ideia aqui, para ficar bem claro isso.
Mas assim, a gente fica pensando, o que vai vir para a gente? Ainda faltam 3 anos? Ainda faltam 3 anos. Sim. Mas a gente já fica numa interrogação, pô, será que a gente vai ter essa continuidade? Não vai? Como diz o outro, Fábio, não adianta a gente pensar que a gente não tem esse controle. Realmente não tem, mas eu acho que é uma coisa da gente já ir pensando. Eu acho que a gente sente mais isso nas cidades menores, né? Muito. Então, isso aí é a questão, se a política não estiver bem alinhada ali, as coisas não prosperam. Eu até tenho experiências de outros municípios aí que eu já tive também investimentos, né? E eu comento isso muito com a Raquel. Às vezes a gente vai numa cidade ou outra, né? Por questões, às vezes, de investimento mesmo, e a gente vê, às vezes, em bairros ali muito próximos ao centro, ruas não pavimentadas, o esgoto a céu aberto, né? E aqui em São João a gente vê uma cidade muito organizada nesse sentido, né? A prefeitura busca amparar aí aquelas pessoas que precisam desse amparo, deixa o centro sempre bom para todos ali, né? Para que todos consigam circular bem. Essa questão do número de veículos é uma questão que ela tem que se tornar uma preocupação já, né? A gente vai ter dificuldade em relação a isso tem que ser pensado. A questão dos empreendimentos, como você falou, a gente não tem dificuldade, a gente consegue rapidamente uma autorização, um alvará, um habite, a gente consegue, a gente às vezes entra em contato, o pessoal tem boa vontade para falar conosco. Então, assim, realmente é uma preocupação que assim, eu também tenho essa preocupação, eu também comungo dessa preocupação, porque a gente vê fora, né? Se a cidade erra, às vezes, numa escolha, as consequências elas vêm, principalmente nos municípios menores, né, de menor porte. A consequência ela é sentida e de forma muito rápida, né? A gente espera que a coisa continue bem. Agora, é outra questão que eu vejo também, assim, né? Há muitos anos existe uma política acirrada aqui em São João. E isso é positivo. Eu vejo isso como positivo. Porque cada um que entra quer fazer cada vez melhor. Né? E a gente tem visto isso. Eu torço para que continue assim. Né? Porque se continuar mostrar assim, mais, né? É o incentivo que se tem para cada vez mais trabalhar e buscar o desenvolvimento. E eu acho que a população também, querendo ou não, vai chegando num ponto que ela não quer menos. Porque isso também é muito importante. Eu falo que saber o que a gente quer é muito importante. Mas saber o que a gente não quer é muito importante também. O que eu não quero? Eu não quero um cara que vai largar, eu não quero uma câmera que vai largar, eu não quero um pessoal que eu vou ter dificuldade para poder conseguir um alvará. Coisas que a gente não quer. E como que a gente vai fazer com que isso aconteça? Tentando colocar lá pessoas que a gente erra, né? Mas pessoas que a gente acredita que pelo menos tem a capacidade. Nós tivemos aí agora... eu já até toquei nesse assunto aqui, a questão aí do professor da escola, que deu essa polêmica e tal. E eu, assim, eu sempre sou a favor do debate, só que do debate qualificado. Eu falo que a internet, ela tá aí, mas eu acho que as pessoas estão muito agressivas, sem precisar estar. Eu acho que elas falam coisas que podem magoar outras pessoas. Então, assim, igual foi lá, fez a passeata, eu sou a favor. Fábio, você tem uma opinião formada? Não tem, de verdade eu não tenho. Você busca aqui informação na internet, você tem dos dois lados. Tá? Você tem, eu vi uma declaração do Hércules, achei bem plausível, mas aí depois você vê lá uma mãe que está participando, que tem um problema dentro de casa, então você fica naquela dúvida. Então eu acho que é uma coisa que cabe um debate, né? E aí a gente fala assim, pô, mãe, quem no debate? As pessoas qualificadas para aquilo. Já aprovou a lei? Já aprovou a lei, mas eu sou daquele cara o seguinte, se aprovou errado, eu acho que ela tem que voltar. Isso é eu pensando, tá? Às vezes eu estou errado. Porque eu falo que eu vejo muito, eu sou meio otimista e eu vejo um mundo que eu tenho certeza que tem muito mais pessoas boas do que ruins. Então eu não acredito que aqueles votos que tiveram lá, eles tiveram por maldade. Eu não acho que ninguém vai fazer uma maldade por um ser humano, por uma criança que já tem problema. Eu acho que aqueles votos que tiveram ali, e não é defender nenhum lado nem outro, tá? Nós estamos aqui batendo papo, mas não estou defendendo nenhum lado nem outro. Talvez aqueles votos foi falta de conhecimento. Olha, Fábio, então eles tinham que buscar conhecimento. Talvez sim. Talvez tinha que deixar um pouquinho mais. Mas, às vezes, o que foi feito também foi melhor. Então, eu não sei. São polêmicas que acontecem dentro da cidade da gente, que eu acho que é tão fácil a gente ter ali um debate. Eu não acredito que tenha falta de conhecimento nisso, assim, a minha visão sobre esse projeto especificamente. Eu tenho um trabalho aí
Poder Legislativo também, na advocacia ali, né? Às vezes você pode até falar para a gente sobre isso. Desde 2014, tá. né? Eu venho trabalhando aí com isso também. Assim, o que a gente vê, Fábio, de maneira geral, as pessoas têm muito boa vontade, sabe? Muito boa vontade de crescer, de melhorar mesmo, né? Assim, é difícil a gente ver alguém que está ali, vamos fazer isso para prejudicar. A gente não vê isso, né? Eu pelo menos não quero acreditar nisso. Eu acho o seguinte, é aquela situação, a educação ela tem um recurso que obrigatoriamente tem que ser gasto nela, que são aqueles 25%, né? E é um investimento muito alto, dentro de um orçamento, né, igual São João tem aí, é um investimento muito alto. Eu não imagino que esse projeto ele tenha sido colocado ali para prejudicar, mas nós vamos ver isso na prática, né? Nós vamos ter um ano letivo aí pela frente, e vamos poder final do ano vai nos falar isso. E aí é aquela situação, é o que eu sempre falo, até dentro do meu trabalho mesmo. Isso é reversível. Tá. Né? Isso é reversível. Se a experiência for ruim, você vai poder voltar àquele status anterior. Né? Se for positivo, vamos aprimorar. Né, vamos melhorar ainda mais. Realmente, o que se parece é que pretende-se criar uma estrutura ali também de apoio, né? Então, vamos esperar para ver. Eu acho que a gente tem que ser otimista. Na prática, né? Eu acho que os votos que foram a favor ali, eles foram votos conscientes, né? E também com esse pensamento bom, vamos pelo menos testar, né? Vamos ver como é que isso vai fluir. Né? E se for errado, eu tenho certeza que a decisão vai ser revista. Entendi. Né? Mas se for correto, eu também tenho certeza que vai ser buscado o aprimoramento. Bacana, muito bom. Muito bom. Uma outra pergunta para o doutor Tiago aqui agora, já que nós estamos ainda nesse assunto. Querendo ou não, você já participou aí de alguma demanda aí pública e tudo, né? E eu falo assim, as demandas públicas, geralmente, elas envolvem a população. Né, de um jeito ou de outro. Você tomou uma decisão ali de uma ponte que não podia fazer, a ponte foi mal feita, nós temos aí agora o problema da rodoviária que vai ter que derrubar o que passou ali, vai ter que passar a máquina, ou seja, é dinheiro público jogado fora, tá certo? Eu acho ali não vou falar covardia, que eu acho que é uma palavra forte, mas um erro que não precisava ter. Se você me perguntar quem é o erro, também não sei. Sim. Não sei, talvez se você tem essa opinião, eu não tenho. De quem é o erro? Porque se entra no Ministério Público, uma obra que é aprovada, uma obra que é autorizada a começar, de repente ela para por falta estrutural, até onde eu fiquei sabendo, ou seja, não poderia ter sido aprovada. Então, assim, eu acho bem conflitante. Mas aí é a lei nossa e está aí para isso, e quem somos nós para falar. Mas eu falo que é uma obra que já era para estar pronta, não sei quanto tempo. Então, ou seja, a gente às vezes vê também na cidade pequena esses... Não vou falar pequeno, porque eu acho que é grande, porque o dinheiro que gastou ali, não sei o que daria para fazer com ele, mas tenho certeza que muita coisa. Eu tive uma experiência muito positiva aqui em São João. Acho que foi a minha grande escola foi o período que eu trabalhei na prefeitura aqui, sabe? E eu até te explico o porquê. Você vai se recordar, todo mundo vai se recordar dessa época. Foi uma época que a gente começou e veio greve de caminhoneiro. Né? A gente teve uma dificuldade muito grande com aquilo ali. Eu lembro até dentro de casa mesmo. A gente via, às vezes, a aflição, né, das pessoas que trabalhavam lá conosco, assim, meu gás acabou, e agora? Né? E estava sem gás no mercado, e assim, dificuldades reais. E a gente teve a oportunidade ali de colocar, às vezes, aquele conhecimento que a gente teve da faculdade, que a gente achou que nunca ia aplicar. Né? Então, por exemplo, uma coisa que foi utilizada foi um instituto que a gente pode pegar um bem do particular para atender um interesse público. Chegou num ponto que estava faltando combustível na cidade, né? E o combustível ele falta para nós, ele falta para a área da saúde, ele falta para a educação, ele falta para todo mundo, né? Então a gente teve uma reunião com a Polícia Militar na ocasião e aí a gente resolveu fazer, né, aplicar esse instituto aí do direito para pegar um caminhão de combustível aqui, né, de uma empresa local. No final das contas, isso ia ser feito de uma forma ou de outra, mas aconteceu tudo amigavelmente, isso foi muito positivo, né? Mas teria que acontecer. Entendi. Ainda que a empresa não quisesse, né? Mas a empresa quis e entendeu e apoiou muito, né? Mas nós fizemos isso, e com escolta militar, esse veículo foi a Belo Horizonte, com o compromisso de voltar para São João
carregado e carregar os postos de combustível aqui, né? E a metade para a saúde, a outra metade para a população. Isso foi algo assim realmente ali, muito interessante no início. Na sequência, a gente vem com uma dificuldade financeira do governo na época, né? O governador Pimentel, ele deixou de fazer repasses, isso é de conhecimento público, aí, né? Isso é notório, deixou de fazer repasses. A gente teve uma dificuldade muito grande também, e aí até às vezes saía até um pouco do jurídico ali, mas até dentro da questão administrativa, gerava alguns reflexos. Foi um momento de grande dificuldade, e dentro de toda aquela dificuldade que a gente tem do dia a dia do poder público, vem a pandemia, né? E a pandemia vem exatamente naquele momento que eu estava ali como procurador do município. Foi um momento muito sofrido, para mim em particular, que eu estava à frente, até a gente formou uma equipe, né, de comércio, o profissional da saúde, o presidente do hospital, o secretário, assim, o comércio representado. De emergência ali mesmo. Sim, e a gente tinha um conflito. Tá. Efetivamente, as pessoas vão se recordar que existia um conflito muito grande e aquilo me doía muito, sabe? Aquilo me doía demais. E era uma incerteza, né? Se por um lado precisava fechar para se estruturar, que a ideia não era fechar por fechar, né? Era para estruturar o sistema de saúde para quando tivesse problema você ter uma estrutura para receber o paciente, né? E tinha um comércio que estava realmente necessitando de abrir e exercer suas atividades para pagar seus funcionários, para pagar seus impostos, para pagar suas contas pessoais, para viver, né? As pessoas precisam né, da atividade comercial para, né, na verdade, até o poder público não gera renda por si só, né? Nós, enquanto cidadãos, né? é que estamos consumindo, imposto de renda, isso tudo é que gera a renda do poder público. Então foi um momento muito difícil, né? Não é uma função fácil, né? Assim, não é fácil estar ali, né? Hoje eu também trabalho com prefeitura, eu continuo trabalhando com prefeitura. A responsabilidade é muito grande, né? A gente tem que tentar, da melhor forma possível, ser assertivo e evitar desperdício de recurso público, né? E, assim, é claro, a gente às vezes tem situações ali, aconteceu o problema, buscar solucionar, tem que correr atrás, buscar solucionar. Assim, realmente esse ponto específico que você mencionou, eu não sei exatamente o erro, o que aconteceu ali, eu acho que está mais relacionado a uma questão eu tô falando enquanto eleitor mesmo. De engenharia, né? Mas eu não tenho exatamente o conhecimento aprofundado do que foi o problema, isso aconteceu, né, no momento ali de transição, eu realmente não... Entendi. Doutor, nós estamos caminhando aqui para o final, você falou coisas aí que eu não sabia, por exemplo, do caminhão mesmo eu não sabia. Foi uma escola para mim, sabe? Foi um momento, realmente foi uma escola. Tem coisas aí que a gente pensa que todo mundo conhece a gente, mas eu não sabia dessa foi uma escola dessa parte. Eu não sei se você quer dar mais um exemplo de alguma outra situação aí vivida. Não, assim, eu não sei se de repente nós estamos aqui, quem sabe nós estamos aqui conversando até com um futuro candidato nosso aí, não sei também. Não, é o seguinte, eu já passou por lá, a gente não sabe. O que eu queria falar para vocês aqui, que às vezes você fala, né, que eu como espectador eu vejo aqui, eu conheço às vezes, né, a pessoa, a gente está no dia a dia, mas eu queria mostrar um Thiago aí que é novo aqui, que é uma novidade. Agora como empreendedor também, né? Bacana. Eu há pouco tempo, eu entrei numa sociedade lá em Belo Horizonte, uma empresa de móveis planejados, uma marcenaria, e eu entrei até... eu adquiri as cotas de um evangelistano, que é o Bebeto, filho do seu João Gualberto, não sei se você conhece. Não, o seu João Gualberto eu sei quem é. Sim, e aí eu tô com esse empreendimento aí, eu preciso focar nisso, eu preciso focar na advocacia, né? Bacana. Tem muita água para rolar, acho que isso aí Desculpa da pergunta, mas nós estamos falando do público, por favor, fazer a pergunta. Isso é algo futuro, né? Acho que agora eu preciso... E eu falo assim, Thiago, eu te perguntei aí, brincando ou não, mas eu falo assim, o meu sonho, na verdade, numa cidade igual São João, era o quê? Era a gente ter um candidato. Assim, você não tem noção que eu torço para que isso aconteça, porque eu acho que a cidade ganha demais. Porque eu vejo assim, todo mundo, querendo ou não, a gente para ter o apoio, a gente tem que fazer muito sacrifício. E eu vejo que sem apoio também você não consegue ganhar. Então eu falo muito sacrifício. Agora, se a gente tivesse um candidato único, onde a gente tivesse esse apoio, você fala assim, Fábio, mas isso é sonho. É um sonho. Né? Como eleitor, posso sonhar, não tem problema nenhum, né?
Mas eu falo que se a gente tivesse uma situação dessa em algum momento, pelo menos um mandato, eu acho que a cidade ela se tornaria uma cidade muito independente do que? Eu tenho que empregar meu filho, a gente sabe que isso acontece, não precisa a gente tampar o sol com a peneira, tá certo? Pode ser no Dueco, no Dr. Pedro. Isso faz parte. Isso infelizmente acontece, né? Mas eu gostaria muito de ver que isso não fizesse parte, sabe? Igual eu te dei exemplo aqui que eu apoiei, mas eu não tenho nada na prefeitura, eu não exerço obra lá, Deus vai abençoar que eu não vou precisar exercer. Não é que eu não gosto, é porque eu sei que é melindroso demais. Então eu quero tentar não fazer isso. Mas eu falo que um prefeito único, você imagina você ter um apoio da população inteira, te cobrando, né? Porque não podemos pensar que é só apoio, né? Porque muitas vezes a pessoa que está lá, ela tem que estar muito bem preparada para sentir a cobrança. Sim. Porque muitas vezes o cara interpreta a cobrança como uma agressão, e não é. A população tem o direito de fazer a cobrança, né? Então eu falo assim, seria uma coisa maravilhosa, puxando aqui um pouquinho para a política, mas vamos encerrar. Essa questão do candidato único, eu já até escutei, assim, né? Numa oportunidade, uma pessoa tentar isso aqui em São João e buscando apoio, conversando com um, conversando com o outro, até conversou comigo também numa oportunidade, né? Naquele momento, como você, eu falei assim, isso é um sonho. Naquela conjuntura, eu acho que não cabia, seria impossível, como de fato não foi para frente. Né? Agora, acho que, não sei, a gente tá para encerrar um ciclo aí de muitos anos, né? Foram 4 mandatos do Dr. Pedro, agora são 3 mandatos do Hércules, né? Esse é o terceiro mandato, se eu não estou enganado. Seguido agora 2 e teve um atrás. Desde que o Dr. Pedro iniciou, são só os 2, né? Só alternando. Eles que se alternam. Então, de repente, a gente pode ter aí um ambiente diferente para um próximo momento e talvez possa ser possível, né? Pois não sei. Mas eu acho, você falou uma coisa aí agora, só vou deixar você completar, mas eu acho que para isso acontecer dependeria muito dos dois. Eu acho, por que eu vou te falar isso, não sei se você vai concordar ou não. Com 2 caras desses que a gente tem, hoje é claro, a gente tem 2 lados. Desculpa aí, mas é 2 lados, né? E acho que quando você põe esses 2 lados de um lado, dificilmente você vai encontrar uma oposição. Por mais que você encontre, ela vai ser muito fraca, eu penso. Não sei o que você acha disso ou não. Sim, não, eu concordo, né? Eu acho que... vamos dizer que o Lula e o Bolsonaro se unissem hoje. Sim, essas lideranças, né? Essas lideranças, elas são fundamentais para que isso ocorra. prosseguimento. Essas pessoas, na verdade, que estiveram ali dentro, elas têm experiência suficiente para avalizar uma pessoa, né? E falar assim, eu confio nessa pessoa. Né? Então, eu concordo 100% com o seu pensamento. Né? Isso tudo demanda diálogo. Política é diálogo, né? Muito. Isso aí é entre eles, né? De repente a gente pode tentar ajudar. Mas tá aí a dica, pessoal. De uma forma ou outra. Eu não tenho medo de falar, não. Tá aí falado. Mas é isso mesmo. Eu concordo. Eu acho que a gente só tem que iniciar um diálogo nesse sentido. Se isso fosse iniciado... Puxa a fila aí. Vamos. Doutor, você quer deixar sua rede social, te agradecer de novo por ter vindo, foi um papo muito legal. Quer falar só te mais agradecer. Alguma coisa? Não, só te agradecer. Eu fiquei lisonjeado com o convite. Não, né? Nós que agradecemos. Eu venho assistindo desde o princípio. Bom demais saber disso. Vou continuar assistindo, espero que continue. Amém. Né? Você até... Não temos intenção de parar, né? Com os erros e tudo, nós temos intenção de continuar. Não, mas tem que continuar, porque é algo muito positivo, a gente conhecer a história das pessoas. Bacana. Né? Eu acho que isso aí... E eu falo que às vezes a gente é muito acessível, mas tem gente que acha que a gente não é, né? Não sei se você às vezes tem essa... tempo, né? O tempo hoje é muito dinâmico, a gente está fazendo muita coisa, todo mundo tem muita atribuição. Então, assim, é o que eu falava aqui antes da gente começar. A questão da rede social hoje é interessante, porque às vezes, agora... às vezes a pessoa não pode assistir, né? Eu sei que não é ao vivo aqui, claro, né? Mas às vezes está ao vivo, a pessoa não pode assistir, mas está lá gravado, você pode assistir cedinho, em que momento que quiser, antes de dormir, às vezes é na hora do almoço, bacana. Né? Está lá registrado, e essa é uma oportunidade que você está dando, a Taquaral está dando para as pessoas conhecerem também. Umas às outras, né? Essa é a intenção. Exatamente, então eu acho que é muito válido, muito positivo, eu fiquei realmente muito feliz com o convite, né? E desejo muito sucesso aí. Para nós todos. Tanto para o programa quanto para a empresa. Tamo junto, amém. Né? Que Deus abençoe. Amém, amém. Doutor, muito obrigado. Valeu, eu que te agradeço. Valeu. Obrigado. Até mais.